né? E gostaria muito realmente de pedir, né, para que vocês interajam bastante. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando aqui no nosso chat, né? Quem tiver de novo, se tiver dúvidas, podem estar colocando aqui no chat. Mantenham seus microfones desligados para que a gente consiga estar prestando bastante atenção no que o Marcos vai comentar, não é mesmo? E puxo também a palavra ao Olivindo, meu parceiro de equipe também. Se você quiser comentar alguma coisa, olha. Perfeito, Maju. Mas boa noite, pessoal. Como a Maju me introduziu, sou Olivindo aqui do time da Terracota, já conheço alguns de vocês. A gente está bem feliz de estar nesse momento de compartilhar com essa iniciativa, de falar com vocês sobre os principais insights do mapa. Para quem acompanha a Terracota há um pouco mais de tempo, né, a gente viu que o mapa ele foi uma iniciativa que começou lá em 2019, encabeçado pelo Marcos pelo Loreto, como uma forma da gente mapeando esse ecossistema de inovação voltado para o mercado imobiliário, voltado para a construção. E aí é muito curioso, porque nessa jornada de 5 anos, hoje a Terracota ela consegue ter todo esse recorte histórico de quais foram os principais movimentos do mercado, de como é que uma startup mudou, de como é que um segmento também de startup se transformou durante esse grande período. E aí um grande ponto que a gente quer aprofundar agora é principalmente falar com vocês sobre como é que a gente consegue agora aproveitar todos esses movimentos e traduzir isso em oportunidades, né? Então, toda essa consolidação de tese dos últimos anos, a gente conseguir traduzir isso através de oportunidades de negócio. Então, reitero os pontos que a Maju comentou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar o chat. Então, documentem no chat durante a apresentação o que a gente vai fazer, e aí, depois disso, eu e a Maju, a gente vai mandar essas perguntas para o Marcos depois da apresentação, tá bom? E agora, para passar a palavra, para já começar a trocar esses insights, queria chamar o Marcos, um dos sócios da Terracota, para se apresentar e também trazer as principais teses e tendências que a gente vai falar em 2024. Vou pedir para você não me mutar, olha, que aí vai ser meio difícil eu falar. Não, dessa vez não fui eu, dessa vez foi a Maria Júlia. Isso, Maria Júlia Costa Larga. Obrigado, gente. Obrigado, Oli. Obrigado, Maju. É um prazer estar com todos aqui. A gente fez o time, tem que agradecer aqui o time que eles fizeram uma tremenda de uma ginástica, porque eu estou em Goiânia, essa terra boa, o mercado imobiliário que está espetacular. Eu vou passar 2 semanas aqui no evento do GRI, depois nós vamos estar falando sobre PROP, com o pessoal da DIT. É um dos mercados que a gente presta muita atenção no Brasil, e aí o time fez todo um esforço para achar um ponto aqui que eu possa estar com vocês fazendo o lançamento do mapa, mas era bastante importante. O mapa, na verdade, ele está relacionado com a própria origem da Terracota, acho que muitos não sabem disso, mas não é o mapa que surgiu pela Terracota, foi a Terracota que surgiu pelo mapa, e eu vou contar um pouquinho dessa história para todos vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Anselmo, sou um dos fundadores da Terracota, junto com meus grandes sócios aí, o Bruno Loreto e o Adir Filho. E todo ano a gente faz o lançamento do mapa de Consultex e PropTechs. O que é o mapa? É todas as iniciativas de tecnologia, de empresas de crescimento, de foco de tecnologia e novos modelos de negócio dentro da indústria da construção ou mercado imobiliário. E só para traduzir, né, quando a gente fala indústria da construção e mercado imobiliário, vai de pedra britada a vaso na sala, quer dizer, tudo que está relacionado à viabilidade do espaço físico. E hoje, vocês que estão aqui conosco vão ter uma visão privilegiada. Vocês vão ter uma visão que não está nos materiais que a gente costuma divulgar na Terracota, que é uma visão do que está por trás do mapa, como a gente olha. É muito comum, eu estou falando especialmente as players do setor aí da indústria da construção no mercado imobiliário, o pessoal olha muito para o mapa quando sai lá, eu queria o link da empresa tal, que empresa que eu chamo para resolver o problema X, o problema Y. Essa é uma forma de ver o mapa, olhar cada uma das startups que estão no mapa, que elas estão fazendo.
mas não é a forma que a gente olha, não é nem o motivo do porquê que a gente faz o mapa ou porquê a gente coleta essas informações. O grande objetivo do mapa, e é essa visão que eu vou compartilhar com vocês hoje, é entender para onde o mercado está indo e o que são as inovações que vêm se viabilizando. O mercado da indústria da construção ela é muito pulverizada, diferente de qualquer outro segmento, qualquer outra cadeia produtiva, a indústria da construção é muito pulverizada. E você entender essa transformação do setor, não adianta você olhar para um ou outro grande player, como por exemplo o mercado automotivo, para entender o que vai ser o próximo movimento. Tudo isso é muito pulverizado. Então, na origem da terracota, a gente começou a fazer o mapa em 2017, 2 anos antes da fundação, justamente para entender para onde estava indo o setor. Por quê? Porque nesse modelo de inovação pulverizada, quando você consegue olhar tantas startups, você consegue agrupar, você consegue conectar pontos. Então, essa é a grande interpretação que a gente dá no mapa, e é o que a gente vai comentar aqui. Mas vamos começar falando um pouco sobre o que é o ecossistema, como é que está o ecossistema de Construtec e Proptex brasileiras hoje. Né? Então, alguns números principais que todo ano é importante olhar e algumas tendências se reforçam, outras mudam. Né? Primeiro, nós chegamos a 1.209 empresas mapeadas. O que é importante aqui? 1.209 empresas ativas. Tá? Isso aqui está descontado a cada ano todas as empresas que fecharam. Tá? E o que é importante perceber? Que o saldo, a quantidade de empresas vem aumentando. Agora eu vou dar a primeira leitura de uma interpretação que normalmente as pessoas não fazem, que está por trás disso aqui. Quando você fala de startups, no geral, especialmente as de maior crescimento, você está falando de empresas alavancadas em capital, ou seja, empresas que estão recebendo rodadas de investimento para desenvolver inovação no setor. Então, embora, o que você pode perceber aqui? Que lá o gráfico de crescimento do número de empresas, ele tem uma linha mais ou menos reta. Só que pensem que boa parte dessas empresas foram fundadas lá em 2018, 2019, essas empresas elas tiveram um crescimento exponencial. Então, primeira grande interpretação aqui, a inovação, isso são números, só que é fato. A inovação no setor da indústria da construção do mercado imobiliário vem acelerando de forma exponencial, porque tem muitas empresas que têm crescido, cresce a quantidade de empresas e essas empresas estão crescendo, ou seja, é um crescimento duplo. Então, nós estamos passando por uma onda, isso aqui é a origem da fundação da Terracota, isso aqui é o que a gente visualizava em 2017, 2018, por isso que a gente fundou a Terracota em 2019. O setor ia passar por esse movimento. Óbvio, a Terracota tem um papel nisso, nós somos o maior VC, a maior empresa de investimento e venture capital focado no setor da América Latina, mas o que a gente via o setor ia crescer com terracota, sem terracota, o setor ia crescer, ou seja, a gente estava aproveitando essa oportunidade. E continua crescendo, né? A gente teve um aumento de 13,5% na base de empresas atuando no setor. A outra questão sobre a distribuição geográfica, e aí que também tem informações para a gente interpretar aqui por fora. A concentração na região sudeste aumentou, ou seja, o sudeste aumentou a quantidade de empresas ativas em relação ao resto do país. Só que aí, mais uma interpretação muito curiosa, né? 87,1% dos negócios estão no sul ou sudeste, né? O sudeste aumentou e sul ou sudeste é quase 90% dos negócios. Então, a gente percebe, né, que uma coisa ruim você ter muita inovação, empresa alavancada tão concentrada em 2 regiões do Brasil. Importante que outras regiões se alavanquem. Só que mais ainda, São Paulo é o que maior concentra a quantidade de empresas e o Sudeste aumentou. Ou seja, São Paulo está puxando, mas a gente vê oportunidade, inclusive estados de grande relevância econômica, como Rio de Janeiro ou Minas Gerais, aumentarem a participação dos negócios aqui. E Santa Catarina, como sempre, em segundo lugar, é um estado que historicamente teve segundo, às vezes terceiro lugar, e desproporcional em relação à economia, mostra a importância do estado de Santa Catarina como inovação no Brasil e como inovação na indústria construção no mercado imobiliário. Tá? Não sei quem sabe, inclusive a Terracota é uma empresa de Santa Catarina e 4 dos nossos investimentos são de Santa Catarina. O outro ponto é que nós chegamos ao impacto das quantidades de startups do setor. O setor hoje as startups elas empregam 22 mil pessoas diretamente, tá? Eu não estou falando de terceirizados, eu estou falando de pessoas contratadas dentro das startups, tá? E quando a gente fala de tamanho, tem uma coisa bastante curiosa. A maior quantidade de empresas
a gente divide o mapa em 4 pedaços. Projeto de viabilidade, desde o início do processo. Projeto de viabilidade, construção, aquisição, ou seja, a parte de transação imobiliária, e propriedade em uso, que é o pós-imóvel transacionado. E aí acontece uma coisa bem interessante, que, embora, como sempre, a maior quantidade de empresas se concentre na parte de aquisição, onde estão os melhores modelos de negócio em termos de monetização, é muito fácil monetizar na parte de aquisição de imóveis. Só que a quantidade de funcionários empregados se concentra na parte de propriedade em uso, que mostra a importância, né? Isso é uma coisa curiosa. No Brasil, a gente olha pouco para o imóvel pós-transação, e no setor como um todo, né? O setor se concentra na transação imobiliária, mas tem muito potencial e mostra que as startups começam a atuar, começam a ter a maior importância dentro da parte da propriedade em uso. Um outro cenário que me chama a atenção é o fato de projeto e viabilidade entregar tão pouco representativo. E aí entra aquele ponto que a gente sabe, né, de que seria importante que a gente trouxesse especialmente mais tecnologia para a parte de projeto, isso resolveria muita coisa relativa à construção. E, no entanto, a Terracota mesmo, nós fizemos investimento numa startup, que é uma da ArcGen, de arquitetura generativa na parte de AI, justamente pelo potencial de você criar excelentes negócios tecnológicos dentro do começo do processo construtivo. Né? Então, aqui está a divisão do mapa, acho que muitos de vocês já baixaram, quem não baixou pode colocar lá baixar nosso site, vocês veem o reforço aqui da quantidade de empresas, e esse ano a gente está colocando o mapa desdobrado para facilitar a visualização, afinal, 1.200 empresas não é fácil enxergar. Mas aqui, beleza, todos vocês vão olhar o mapa, vão caçar a empresa, vão buscar a empresa de vocês se for uma startup, vão buscar a empresa para se conectar, mas o que eu quero trazer aqui, hoje, especialmente, é que uma sugestão de, para quem está aqui, olhar para o mapa, como eu comentei, de uma forma diferente. O mapa ele surgiu na Terracota, porque como nós pretendíamos montar um Venture Capital, hoje nós temos um fundo que está beira aí para os próximos 60 milhões, com um grosso de capital já alocado em 16 investimentos, e por que a gente começou a construir o mapa? Porque a gente queria entender as tendências, que um dos grandes desafios para quem atua com transformação do setor, seja, no nosso caso, investimento, seja quem está dentro das suas empresas buscando entender que inovação vai mudar seu modelo de negócio, ou seja, para os próprios empreendedores que estão tentando entender onde vão focar suas empresas. O grande ponto aqui é conectar os pontos, e é o que a gente vai falar. É de olhar não como simplesmente uma fotografia, mas como os diversos pontos de inovação começam a criar modelos diferentes. E aqui a gente vem de uma história que, quando a gente olha ao longo do tempo para a evolução do mapa, né, nós vemos 4 grandes movimentos em termos de inovação do setor. O primeiro, ele começa em 90, com o surgimento dos grandes players aí, de 90 até 2015, dos grandes players de digitalização básica do setor. Então, players bastante relevantes, como o caso da Superlógica, a QI, a Softplan, Consciente. É o pessoal que trouxe o básico do software para a indústria da construção. Inclusive com atraso em relação à indústria. Né? A gente sempre fala que o mercado imobiliário, a indústria da construção, ela é atrasada em relação aos setores. Então, quando você fala de software na indústria, no varejo, indústria seriada, né, em varejo, esse foi um movimento que aconteceu em 80, 90. O grosso da indústria da construção do mercado imobiliário foi 2000, 2010. Inclusive, eu acompanhei isso. Com essa digitalização básica, o que começa a acontecer? Em 2015, a gente começa a ver o nascimento das startups. E deixa eu qualificar aqui o que eu estou chamando de startup. Aqui só tem um ponto, muitas vezes, bastante polêmico, inclusive para empresas que querem participar do mapa, né? E o que é o conceito de startup que a gente usa na Terracota, inclusive sob o ponto de vista de investimento. São empresas que buscam usar de capital, de modelos para ter crescimento acelerado. Então, a gente está falando de negócios que não buscam o crescimento orgânico. Então, existem negócios tecnológicos que não seguem modelo de startup, existem startups que não são nem tão tecnológicas, são empresas de software, por exemplo. Na verdade, a maioria delas. Né? Isso começa a acontecer com intensidade no Brasil em 2015, quando a gente já começa a ter um movimento, especialmente de capital especialista, do Venture Capital. Então, os primeiros grandes investimentos no Brasil começam com o Criatec, lá em 2008, e a gente começa a ver as primeiras startups no Brasil em 2015, inclusive os primeiros investimentos, né, que Tondara um pouco antes, que Tondara aí, eu acho que foi quem inaugurou esse movimento de investimento
mais agressivo em PropTech, 2 anos antes, em 2013, no final de 2013, mas em 2015 a gente começa o surgimento de mais intenso de grandes negócios, investimento como da TPG, da Âmbar e outros aí. Então, ao surgimento das primeiras startups, eles começam a trazer os primeiros conceitos. São aquele, a gente costuma brincar que são os bloquinhos de Lego, né? A gente está falando dos modelos, inclusive, boa parte das startups que surgiram nesse período eram muito empresas de software, os blocos de inovação que começam a se conectar. A partir de 2018, especialmente com o surgimento do o Venture Capital, ele começa a entrar mais intensamente no mercado imobiliário. Então, não só a Terracota, que foi fundada em 2019, mas players como o Monarchis, que começa a ter um portfólio relevante, como, por exemplo, tendo investido na Livance e outros, a Em Casa, que teve investimento de players de mercado bastante relevante, a Casec, que começa a criar um portfólio. Então, o mercado de investimento começa a olhar para a digitalização do setor. Grandes players de investimento começam a olhar. Isso começa a trazer um fluxo de capital que começa a criar negócios mais significativos. E esses negócios começam a receber capital e a se validar e crescer dentro do setor. Então, são empresas específicas. A gente considera que em 2023 em diante, a gente começa a chegar. O que aconteceu? Você digitalizou, você teve o surgimento de startups bloquinhos, essas startups receberam capital, e agora a gente começa a ter um impacto cruzado ao longo de toda a cadeia, que começa a criar transformações que chegam, a gente vai ver algumas teses aqui, que começam a chegar no grosso do mercado imobiliário. Então, eu lido com isso desde 2016, 2017, eu falo com vários players do setor, estou aqui em Goiânia, por exemplo, minha agenda vai ser toda com players do setor, construtoras, incorporadoras, imobiliários, os empresários do setor. E hoje é muito raro, diferente de 5 anos atrás, um empresário do setor, e deve ser o caso de alguns de vocês aqui, e não estão olhando para esse movimento. Então, há 5, 6 anos atrás, a maioria olhava até com descrença. Hoje, se entende que isso tem um impacto significativo. A gente começa a falar de tese de negócio porque, quando a gente percebe, olha para o mapa, a gente percebe uma conexão muito clara de amarrar os pontos e criar transformações. Eu vou citar aqui alguns exemplos para você, né? Que é como a gente começa a ter modelos que são muito mais complexos e elaborados do que o que surgia há anos atrás. Então, por exemplo, tem uma startup chamada Solve. Essa startup está usando um algoritmo que identifica imóveis que estão indo para leilão. Então, já existe esse modelo, né? O algoritmo se usa no mercado imobiliário, mas o que acontece? A Solve, ela conectou esse modelo de algoritmos que identifica de imóveis para leilão, junto com modelos de jurimetria e precificação de imóveis, para dar lance nas dívidas desses imóveis e ajudar a pessoa a sair do endividamento. Então, olha como ela misturou uma empresa de transação com uma empresa de algoritmo de tecnologia, uma empresa de jurídico, criando um modelo de negócio. Então, quando a gente fala tese, é desse tipo de conexão. Um outro exemplo excelente é do Brasil a Cuba, acho que muitos conhecem, a empresa que foi investida pela Gerdau e pela Dexo, empresa de Santa Catarina, lá de Tubarão, no modelo que ela faz construção em steel frame, né, em light steel frame. Eles atuaram muito forte, especialmente na pandemia, acho que muitos viram, né, no hospitalar, no industrial, mas o que acontece agora? Recente, isso para nós é um símbolo para a construção industrializada no Brasil. Eles chegaram num produto residencial muito interessante. Por que a gente fala que eles chegaram num produto residencial? Porque eles chegaram num custo competitivo. Você tem muitas possibilidades, muitas empresas buscando isso aqui no Brasil, mas o custo, ele era um problema, ele era um limite. E agora eles chegaram. E outros vão chegar, a gente vem acompanhando o setor, outros vão chegar. Só que o que é importante aqui? Que agora você começa a ter um modelo residencial de poder fazer casas em série, só que agora a gente tem a necessidade de conectar o funding. Por quê? A construção industrializada, por ter um ciclo menor, ela tem uma exposição de caixa maior e as soluções de funding são inexistentes. Então, novamente, quando a gente viu a Solve, o modelo já resolvido, quando a gente vê na construção industrializada, a necessidade agora de conectar a evolução do funding com a evolução da construção industrializada. E usando até o exemplo, não só da
da Brasil Cubo, mas outros estão fazendo, quando a gente conecta a construção industrializada com um modelo que cresceu bastante, que é da gestão de imóveis de curta duração, né, que tem crescido no Brasil, tem várias operadoras, muito pontualmente, operando imóveis de curta duração. Agora, o potencial de cruzamento da construção industrializada com os imóveis de curta duração é gigante, porque eles aceleram a velocidade relativa. Então, o grande ponto que a gente está vivendo hoje no Brasil é o do momento de conectar essas pequenas mudanças que foram alavancadas, que ganharam relevância, e começar a criar transformações em modelos de negócio bastante significativos, né? Então, eu vou citar mais alguns exemplos aqui para vocês. Essa é uma empresa que a gente acompanha com muita curiosidade. Ela não investiu, aliás, tem uma característica na terracota, né? A gente tem nossos investimentos, nossas decisões, é nosso jogo, mas a gente olha para o mercado como um todo, porque tem muita gente fazendo trabalho muito bom, e um dos casos é o da Moreco, né? A Moreco, ela desenvolveu um modelo onde eles têm construção industrializada para criar um imóvel comercial com assinatura. Então, uma espécie de build-to-suit industrializado em alta escala. O modelo da Moreco é bastante curioso. E, novamente, veja como ele conecta soluções financeiras, porque ele está criando uma solução financeira, junto com o modelo de construção serializada, junto com a tendência que a gente chama de commercial real estate, né, de plataformas digitais de commercial real estate. Então, é uma tese de negócio. Então, como que a gente olha, como que a terracota interpreta o mapa? Não é só a parte tech e startup, é o cruzamento entre a tecnologia, que está viabilizando coisas que não eram possíveis, cruzando com problemas do real estate, cruzando com o potencial do uso do capital para acelerar esse tipo de mudança para o mercado. Então, o olhar da terracota é nesse sweet spot que fica aí no meio desses 3 pontos. E é o que eu sugiro, né, quando lerem o mapa, leiam o mapa com observem o mapa com essa lente. Isso vai abrir muitas possibilidades para o uso do negócio de vocês, seja o negócio que for. Marcos, deixa eu te cortar. Volta nesse slide, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta que o Pedro fez no chat, que ele tema polêmico que a gente conversou lá em Ausch, né, durante a SSW. Mas ele está perguntando qual é a nossa opinião sobre impressão 3D na construção civil. Tema polêmico a gente adora, né? Aliás, tem uma coisa que a terracota é polêmica, né? E de nossa conversa sobre tokenização, mas não vamos entrar nesse caminho. Legal. Pedro, excelente pergunta. Eu tive a oportunidade. A gente tem um programa que a gente faz com empresários, né? O grosso dos nossos investidores, quase que a totalidade, são empresários do setor que investem no fundo de investimento que a gente tem de listado, né? E a gente tem feito um programa desde o ano passado, que é o Insider, né? Um programa para empresários acompanhar esse tipo de mudança. E a gente fez uma viagem, e o nosso negócio é bem monomassa, a gente gosta de fazer isso na rua, monomassa não na teoria, e a parte disso é viajar para o exterior e olhar outras tendências. E a gente teve em Austin, agora em maio, durante o SXSW, mas aproveitando para conhecer inovações lá. E lá em Austin, Pedro, se você acompanha a construção da impressão 3D, você conhece a Icon, né? Obviamente, o maior case de impressão 3D de casas do mundo, já receberam mais de 500 milhões de investimento, e eu tive lá durante o lançamento da nova plataforma deles, que é bem impressionante. É uma plataforma que conecta a inteligência artificial junto com um robô que ele é super móvel, né, que era uma barreira. Antes o robô deles tinha que ter, era muito difícil de transportar, agora eles criaram um robô de impressão que ele cabe num caminhão na forma de uma grua, né? Então bem interessante. A gente analisou muito isso, tem gente, inclusive, no Brasil fazendo esse movimento, tá, Pedro? E o ponto é assim, eu acho que cruza com o que a gente está falando, porque quando você fala da impressão, Pedro, é tech. O que é o grande enrosco? O grande enrosco é, como é que você cruza isso com o problema do real estate? Então, na construção industrializada em geral, não só na impressão, muita gente olha muito para o modelo construtivo, e isso não é nosso olhar. O nosso olhar é como que o modelo construtivo resolve problemas de negócio. Um dos grandes pontos que se fala da construção da impressão 3D é que ela tem um grande potencial para você trabalhar com problemas de carência habitacional. Tá? O grande foco lá da Icon, a missão deles é resolver o problema de shortage no mercado americano, e casas lá, uma crise, né? Casas populares, casas baratas. Então, eles querem chegar num modelo muito barato de construção. Então, nesse sentido, se visualiza que a construção 3D tem um potencial. Só que, assim, uma tecnologia muito cara,
muito complicado, tá? Pouquíssimas pessoas no mundo têm a visão, e até porque, assim, muita gente olha muito para a máquina de impressão, e a gente esteve falando com uma pessoa do setor sobre isso, lá em Austin mesmo, e é mais até um problema em materiais, porque você fazer a composição dos materiais é muito complicado. Então, bottom line, o que é a nossa visão? Número 1, a aplicação ainda não está claro exatamente que problemas do real estate, a construção, a impressão 3D, pode resolver. E número 2, é uma tecnologia complicada que ela vai levar, mesmo lá nos Estados Unidos, eles não têm casos de produção muito grande. Então, uma tecnologia que eu colocaria aí no H3, no Horizonte 3, ela tem alto potencial, mas ainda vai demorar. E a gente consegue resolver muita coisa, até com serialização básica do setor. Então, essa é a minha visão aí sobre impressão 3D, ok? Pedro, obrigado pela pergunta. E acho super pertinente em relação ao tema. E, dando sequência, né, até uma coisa curiosa que cruza aí com a pergunta do Pedro, porque é uma parte fundamental, eu comentei isso, né, a parte fundamental é repensar o capital. Tem uma coisa muito curiosa aqui, que se pensa pouco quando se fala de tecnologia e transformação do setor. É que a indústria da construção, ela é um mercado de capital. Você tem 350 trilhões em ativos imobiliários no mundo contra 70 trilhões em ações de empresas de capital aberto. É a maior classe de ativos global. Então, repensar o capital, repensar o funding é fundamental. Repensar o financiamento da cadeia é fundamental, ainda mais no Brasil, porque nossas opções de funding são limitadas. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que tem modelo de capital muito mais avançado, as maiores transformações criadas por startups foram em mudar o funding. Inclusive o funding no modelo lá de mortgage americano, eles têm muitas flexibilidades, modelo de mortgage fracionado, é muito flexível. E o que a gente vem vendo, isso vem crescendo no Brasil, na Terracota mesmo, nós temos vários investimentos de empresas que foram trabalhando em criar estruturas de funding diferentes. Só que agora o que acontece? A gente tem trazido essa questão da tese do que a gente chama de PropCon. Tivemos, inclusive, um encontro agora em abril com os nossos investidores e insiders falando sobre esse assunto. O que é o PropCon? O PropCon é o seguinte: quando você fala do modelo de startups na indústria da construção, ela tem um core ali operacional. Né, que é a execução, que é a tecnologia, que é o atendimento ao cliente. Só que muitos desses negócios têm alguma estrutura de capital de ativo imobiliário relacionado. Vou dar um exemplo. Nós temos um investimento na Livance, uma empresa que está indo muito bem, e a Livance é uma empresa de consultórios médicos flexíveis. O médico pode atender em qualquer lugar, tem consultório em vários lugares de São Paulo, ele consegue colocar por hora. O modelo da Livance é muito legal, quem vai e visualiza a experiência é espetacular. O que acontece? A Livance ela tem toda essa estrutura operacional de ocupar o escritório, de ocupar as áreas do time que faz atendimento, da tecnologia. Só que uma parte disso é o ativo imobiliário. Eles têm que fazer a alocação do ativo imobiliário de longo prazo. Os contratos da Livance são 5 anos nos ativos imobiliários. Então, você tem uma classe de ativos gerida na Livance. Então, o que é o PropCo? Você tem o OpCo, que é a empresa que está operando, e você tem o PropCo, que são essas estruturas de capital que você cria em startups para girar o ativo imobiliário. E isso, muitos modelos de startup podem usar esse tipo de estrutura e têm usado esse tipo de estrutura. Então, citando exemplos da própria Terracota, nós temos investimento na Condoconta. A Condoconta é um banco digital de condomínio. O que a Condoconta faz? Ela tem uma conta digital que o próprio síndico entra lá e cria, e ela pode fazer adiantamento de recebíveis de empreendimentos. Outro exemplo, a Cube. A Cube ela montou uma régua de cobrança de recebíveis imobiliários, hoje especialmente focada no mercado de loteamento, que ele faz todo o processo de cobrança de forma automatizada, ele consegue ganhar escala. Só que a Cube usa essa tecnologia e ela faz um rastreio do histórico desse recebível com alto nível de controle e governança. Com essa governança, ela consegue dar a qualidade da carteira de recebível de um loteamento. E o que ela está fazendo com isso? Estruturando veículos financeiros para poder fazer o adiantamento de carteira. Então, a tendência, o PropCo, ele já é realidade, muitas empresas já têm esse tipo de estrutura, inclusive captando, ligados a empresas FDICs, FIIs. Só que, como muitas dessas empresas cresceram, você começou a criar um mercado
você tem até potencial. A gente está estruturando, por exemplo, veículos de investimento nesse capital secundário, né? Então, no caso da Solve, por exemplo, a gente está ajudando eles a estruturar um veículo para fazer justamente a compra dos créditos de imóveis estressados. Então, esse PROCO aqui ele tem um potencial gigante, tá? No gerar funding para o setor, no gerar potencial investimento e no gerar crescimento sustentável para as próprias startups, que em vez de usarem capital do balanço para estar crescendo operações que têm esse componente físico, elas começam a usar essas estruturas de capital. Então, isso aqui é um exemplo da amarração de teses, de como a conexão entre fintechs, modelos de transação imobiliária, geram transformação do setor. Um outro exemplo, e são várias teses, a gente vai falar, obviamente, de algumas aqui, uma tese que a gente vem estudando com bastante intensidade, é o mercado de short stay. O mercado de short stay ele entra dentro da tese de residência como serviço. Tese de residência como serviço a gente já investiu através da Yuka, mas muito no modelo long stay, né, de longa duração, que é o modelo mais próximo do aluguel. E o modelo de short stay é muito curioso, porque com o surgimento de grandes plataformas, isso é muito típico de inovação, grandes plataformas como Booking, Airbnb, se viabilizou esse modelo do short stay, que é esse imóvel que ele fica ali no meio do caminho entre uma operação imobiliária e uma hotelaria. E é um mercado que vem crescendo muito, né? Tanto nas pessoas que vêm operando dentro do Airbnb, quanto, inclusive, a próprio mercado de incorporação. Acho que muitos de vocês acompanham isso, a explosão dos famosos estúdios, que está indo em tudo quanto é lugar. E aí, esses estúdios, às vezes você pode ter uma bolha, e, no entanto, você vai lá para bairros em São Paulo como Moema, Vila Olímpia, para a região do Itaim Bibi, e aumenta a quantidade de imóveis e continua aumentando a locação, aumentando o preço. Então, esse é um mercado de alto potencial, em que a gente na Terracota até estudou por muito tempo, é um mercado complexo de estudar. E você tem, no próprio mercado de short stay, a gente vem fazendo alguns estudos, inclusive muito em proximidade com uma empresa em Florianópolis chamada Cisone, o pessoal que tem atuado muito bem nesse mercado. E você tem, nesse mercado, várias oportunidades. Porque quando você desmonta, por exemplo, o modelo short stay, você vai chegar que esse modelo ele surge lá na intermediação do terreno e ele vai até a ocupação diária. A ocupação no dia a dia, a operação no dia a dia. Então, você tem um ciclo bastante longo, com muitas oportunidades de alocação, e aí até cruza, por exemplo, com o que a gente estava falando do próprio lá atrás. Então, olha como o short stay ele vira uma tese no sentido de que você está juntando várias transformações que vieram acontecendo, a intermediação digitalizada, a digitalização do acompanhamento de obra, porque você tem a criação de ativos imobiliários operados a isso, as OTAs, né, as Online Travel Agencies, que criam essas plataformas de intermediação, tecnologias de operação. Então, você tem uma série de pontos de tecnologia que vieram sendo criados, vieram sendo preparados por empresas, por startups do mercado desde 2017 e que se cruzam, se conectam para criar modelos e grandes teses de transformação. Inclusive, um mercado que tem que ser observado, porque a quantidade de imóveis que é preparado para esse tipo de ocupação só cresce, e você vai ter até um potencial de um mercado secundário de transação em cima disso aqui, né? E aí eu vou trazer um último ponto de uma coisa curiosa, porque eu falei para vocês, né, que nós passamos por vários ciclos de transformação. A gente teve o primeiro movimento da digitalização, a gente teve lá as primeiras startups que estavam criando os bloquinhos através de software, e a gente chegou agora no momento de consolidação de teses. Então agora a gente está no momento dos grandes jogos. Só que aí entra a tal da inteligência artificial. Vamos sair aqui do hype, do buzz. Inteligência artificial não é chat GPT, texto generativo, é uma das várias vertentes de IA. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. Nós tivemos um encontro ano passado falando sobre isso. O grande pico de investimento, especialmente no mercado americano de inteligência artificial, foi em 2018, ou seja, a gente está vendo a consequência, né, e não o surgimento. Só que a IA, ela tem, como a gente chama em tecnologia, um aspecto fundacional. A IA, ela não é simplesmente uma nova ferramenta que a gente insere dentro dos modelos já pré-existentes. Ela pode ser isso, mas ela pode mudar a própria forma como a gente interage com tecnologia. Ela pode mudar, a IA, ela vai poder gerar todo um novo ciclo de novos
novos pequenos negócios, novos blocos tecnológicos que vão se combinar, que de repente daqui a 5 a 7 anos a gente vai ver um outro surgimento de um grande conjunto de teses. E eu vou dar um exemplo para vocês, numa leitura que eu faço sobre uma startup que a gente investiu. Isso é uma leitura, isso não é a tese da empresa. Eu vou falar aqui da Arquigen. A Arquigen é uma empresa que desenvolveu a arquitetura, está usando tecnologia de arquitetura generativa para fazer projetos do mercado imobiliário. E a tecnologia você pode usar em vários pontos diferentes. Hoje ela está fazendo, ela fornece para o Bradesco para fazer reforma de agência, por exemplo, mas ela pode ser usada na incorporação, ela pode ser usada em reforma, tem várias aplicações diferentes. Agora, olha a leitura. Essa é uma leitura que eu costumo fazer do potencial de transformação da Arquigen no impacto na intermediação de terrenos. Olha que coisa curiosa. Hoje, grosseiramente, a intermediação de terrenos no mercado imobiliário para incorporação, como é que funciona? Algumas empresas descobrem os terrenos que têm lá potencial, você manda para alguém fazer um projeto, você leva um tempo para isso, você entende a viabilidade e a partir daí você entende que tipo de negócio você pode fazer no terreno, se você compra, se você faz uma permuta e por aí vai. Mas tudo baseado num ciclo razoavelmente longo de ter que ir um custo de você ter que entender o que é a viabilidade do terreno. E também o risco disso. E normalmente você não consegue analisar num cenário, porque para cada cenário você tem que fazer um projeto diferente. Né? Então você tem uma dinâmica lenta. Agora imagina o seguinte. Me acompanha no seguinte. Imagine que essa tecnologia, uma vez validada, ela consegue, como por exemplo, hoje eles fazem o Bradesco, em 15 minutos eles postam 15, 20, 30 projetos diferentes para uma agência. Agora, imagina que você pluga essa tecnologia na intermediação de terreno, cuspindo várias e várias e várias possibilidades diferentes de projeto. Pensa no impacto que isso tem na forma de intermediação. Inclusive, onde fica o poder da cadeia. Porque se essa tecnologia barateia a capacidade de você gerar projetos, você gera mais poder para o dono do terreno que consegue visualizar com mais efetividade o que é o potencial daquele terreno. Então, é por isso que eu falo, isso é só um exemplo, óbvio, tem muito de tecnologia e modelo de negócio para dar, mas isso é apenas um exemplo de onde a IA pode impactar. E quando você olha a quantidade de tecnologias de inteligência artificial que podem ser aplicadas em diversos pontos, a gente pode estar vendo um novo surgimento de um ciclo de fundação, como foi o ciclo de 2015 a 2018. Então, quem olha a longo prazo, presta atenção na IA, porque a IA ela é a base de uma mudança de jogo que pode acontecer daqui a um tempo. Muita coisa tem para acontecer, muita coisa tem para rolar, mas é um tipo de tecnologia fundacional. E aí, eu vou trazer para o final, vou abrir um pouco o coração para vocês, porque a gente se relaciona muito com o setor. Como eu falei, eu estou aqui em Goiânia, semana passada eu estava em São Paulo, eu falo com muita gente do setor, até porque os nossos investidores são do setor. E eu acompanho muito o dilema de empresários de como fazer essas leituras do que vai acontecer e como criar estruturas de inovação na empresa. É um dilema, né, para negócios que são muito estáveis e têm o mesmo modelo de negócio há anos. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente passou por esse dilema dentro da terracota. E por quê? Porque a gente criou, quando a gente criou em 2019 a terracota, nós percebemos que tinha todo esse potencial de investimento em negócios de tecnologia, e a gente criou como um fundo de investimento, uma gestora, investidores dentro do fundo de investimento, e a gente aposta em negócios que estão indo muito bem. A maior parte das empresas está crescendo bem eficientemente, ou seja, a tese está bem validada. Só que aí aconteceram duas coisas. Conforme a gente começou a acompanhar e fazer esse cruzamento de pontos que a gente estava mostrando para vocês, a gente começou a perceber duas coisas. Que primeiro, que ao a gente olhar só para a questão do venture capital, a gente, de um lado, deixava muito do setor de lado, porque a gente se relacionava com muitas empresas do setor, muitos empresários, que não estavam no momento para investir em venture capital, não se sentiam confortáveis, e muita gente trazendo a gente para esse tipo de conversa. Quer dizer, de um lado, a gente deixava isso na mesa. E do outro, muitas oportunidades, essa transformação secundária desses outros tipos de capital que são necessários para esse negócio,
e ficava de lado. Então, a própria Terracota passou por... Então, é uma empresa de inovação que passou por um dilema de inovação. E é por isso até que a gente mudou, e possivelmente quem acompanha a Terracota deve ter percebido desde o ano passado uma mudança no próprio posicionamento. Porque a gente começou a olhar do Venture Capital puro sangue, que é o que a gente faz, continuou fazendo, a gente pretende em 2025 lançar um novo fundo, mas ampliando, porque a gente tem chamado de plataforma Insider, que é o que eu tenho comentado com vocês. E por quê? Porque a gente percebe que agora essa inovação ela saiu de simplesmente algumas empresas, startups que estão recebendo investimento, e ela está ganhando mercado. Por exemplo, quando a gente fala de short stay, muitas incorporadoras têm estratégias relacionadas a short stay. Isso não está necessariamente relacionado a uma estratégia de venture capital. Então a gente criou uma plataforma Insider, por quê? Porque a gente sente falta no mercado, acho que quem acompanha a Terracota mais de perto percebe isso, de um lugar para discussões mais profundas, né, sobre esse tipo de inovação. E por quê? O mercado ele tem vários encontros, eu estou aqui no encontro de GRI, por exemplo, que a gente gosta bastante, participa já há 2 anos, só que quando você fala desse tipo de encontro, de discussão, normalmente é uma discussão mais para, né, empresas do setor discutindo com empresas do setor, os desafios de hoje do setor, e todo mundo tem conhecimento. E que é diferente quando a gente fala de como é que vai funcionar o modelo short stay daqui para frente. Né? Todo mundo fala, por exemplo, será que esse volume de lançamentos de flex se sustenta? Será que você vai chegar no modelo, por exemplo, de carteira performada, que é o modelo que tem no mercado americano? E o grande desafio, eu estou abrindo aqui o coração, a Terracota, a gente estuda isso, a gente estuda muito por quê? Porque inovação não tem certo e errado. Quando você está olhando para frente, você tem probabilidades. Então a gente sentia a falta desse tipo de espaço para haver discussão, e por isso que a gente criou a plataforma Insider. Né? Hoje um grupo que hoje tem mais de 60 empresários, que a gente faz encontros, justamente para discutir, analisar e investir nesse tipo de tendência. Quer dizer, a gente está indo além do Venture Capital. E até para isso, eu faço um gancho aqui para quem tem interesse. Cada encontro a gente foca num tema específico. E um tema que o time está mergulhado hoje é entender o futuro da construção off-site. Uso até com a pergunta que o Pedro fez, porque o ponto não é. A gente não está falando sobre modelo construtivo, não é steel frame, wood frame, alvenaria ou impressão 3D. É como é que você viabiliza esses modelos, né? Então a gente vai, por isso que a gente cria esses encontros, onde a gente cria um espaço para trazer esse tipo de informação, consolidar. Tem muito trabalho do time da Terracota de consolidar informações sobre o mercado, para que a gente tenha realmente discussões profundas e ricas, no modelo menos evento, pitch, comercial, e mais realmente entrar nesse tipo de discussão. Inclusive, quem se interessa pelo tema, tá aí o QR Code, você pode tirar a foto que o time vai entrar em contato, até para que você possa acompanhar essas tendências. E por quê? Porque a gente já olhou vários dos temas e, cruzando os pontinhos, a construção off-site, ela é um dos que vai ter, que a gente percebe que tem uma convergência de tecnologias e de modelos que vai impactar nos próximos anos. E o que a gente está buscando para os próximos meses na Terracota é fazer uma leitura de tentar entender probabilisticamente quais são os cenários mais viáveis aí para a construção off-site. Então, eu acho que tem muitas teses, tem muitas tendências, a gente poderia estar falando aqui por muitas horas e não esgotaríamos todas as tendências, todas as teses que tem. Cada vez que a gente faz uma leitura do mapa, a gente descobre novos movimentos, e a verdade é que, num momento de transformação tão impactante como esse que a gente está passando, o futuro ele é um alvo móvel, ele exige leitura constante. Eu estou falando, não é de quem... A Terracota não vende consultoria sobre isso, não faz isso. Esse é o nosso dia a dia, encontrar essas tendências, tentar achar investimento, é o nosso core, faz parte do que a gente faz, e eu acho que faz parte do que vários de vocês fazem de forma diferente. Eu acho que a maioria aqui não faz investimento, e não importa, né? Esse é o nosso negócio, mas eu acho que o ler, o entender o cenário para onde vai funcionar, vai ser cada vez mais fundamental. Porque, como a gente mostrou lá no começo, o volume de tecnologias de preço de startup só aumenta. Então, analisar a mudança vai ter que ser uma competência do dia a dia. Então, é uma sugestão, vocês nos acompanham aí através do radar, através da news. Quando você olhar para o mapa, olha com o olhar da Terracota, use esse truque que eu ensinei hoje, porque é dessa forma que você consegue efetivamente usar o mapa como mapa. Ok?
Boa, Marcos, perfeito. Obrigado pela apresentação. A gente estourou um pouquinho o tempo, Marcos, mas eu vou só fazendo uma última pergunta que o Carlos mandou no chat antes da gente encerrar, mas ele pediu para se aprofundar e comentar sobre o que é que você vê como macro tendência, né? Então, você falou um pouco de mas o que é que ali dentro você está entendendo mesmo como macro tendência e o que são os pontos? De novo, Carlos, se a gente for começar a falar aqui, a gente vai virar a noite. Dá tempo de sair de Fortaleza até São Paulo e a gente não termina. Carlos, a gente tem 47 dessas mapeadas e assim, o que é o grande desafio, Carlos? Estou abrindo o coração aqui. A gente está indo aprofundando mesmo, a gente está indo numa de cada vez, porque cada tendência dessas é um trabalho gigante. Construção industrializada, por exemplo, a gente está com 3 pessoas no time mergulhando para entender como é que vai ser isso, até para, novamente, a gente tem pensado em investimentos nesse tipo de atuação e a gente gosta de fazer nossos investimentos bem fundamentados, então cada tese a gente mergulha. Tem muita tese diferente, tá? Você colocou de SG, eu até vou colocar assim, Carlos, eu não... Por exemplo, quando você fala de ESG para mim é um tema, não uma tendência, né? A gente tenta encaixar como tendência quando a gente cruza. ESG é um conjunto de temas e tecnologias, vamos dizer assim. Agora, o ponto é como é que você aloca ESG dentro de um contexto para fazer com que isso aconteça, né? A gente percebeu até nos últimos anos o enfraquecimento do tema ESG, com essa questão de aumento de taxa de juros a nível global, no fim das contas sobrou menos dinheiro para o meio ambiente, isso é terrível. Então, por exemplo, uma coisa que eu colocaria dentro do contexto do ESG que você colocou, como é que a gente faz o funding do ESG? Né? Então, a gente vai entrar em ESG com certeza absoluta em algum momento, uma coisa que está meio no nosso coração, assim, a gente vê a importância do tema, mas o grande ponto quando a gente entrar no ESG vai ser qual que é a tendência, né? Como que o ESG conectado a outros pontos vai entrar dentro dessa tendência. Você também falou, né, eu vi ali, IA também é mais tecnologia do que tendência, o que eu estou falando como tendência, observa a IA porque ela é fundacional, né, mas a IA não é questão de uma tendência, é o que vai surgir de coisa em função da IA. Aquelas amarrações que eu falei, da mistura da tech, com o real estate, com o capital. Quando junta essas 3 coisas que a gente considera uma tendência, né? Então, moradia como serviço, por exemplo, é uma tendência macro, mas você tem uma tendência mais específica, especialmente no Brasil, do short stay. Por que a gente afirma isso? O volume de imóveis de short stay cresce pra caramba e o volume de unidades que estão dentro de plataformas de short stay está crescendo muito. Então, uma tendência super clara. Agora, o grande ponto que a gente faz de análise é como é que vão ser os modelos de negócio sobre isso. Tá? Então, é isso, Carlos. É muita informação e por isso que a gente vem criando esses fóruns, até porque a gente quer trazer o time da Terracota faz um trabalho espetacular. Acho que a gente foi muito bem sucedido, mostrando um time muito bom mesmo. Tenho orgulho do nosso time aqui. Mas a gente busca. Por que a gente queria. Por que eu estou aqui em Goiânia? Por que a gente criou o Insider? Porque a gente precisa da informação externa também. Eu falo muito com incorporador, eu falo muito com loteador, porque não adianta aqui eu ver tendências, por exemplo, em short stay, eu estou acompanhando o que o incorporador está pensando sobre imóvel de moradia. Ok? A gente está tendo mais algumas perguntas no chat, né, Olivindo? Posso estourar o tempo aqui, que eu estou vendo perguntas interessantes aqui. No máximo até 8 horas, tá, Marcos? Tá bom. Então depois a gente deixa o contato aqui para o pessoal dar um jeito de mandar pergunta. O bom de ser sócio da empresa é isso, né? O time se organiza, faz todo um trabalho estruturado, eu venho aqui e atravesso. Mas eu acho que as perguntas são bem relevantes. O pessoal está pedindo para mais tempo aqui, Marcos. O Alexandre falou, topo seguir por mais tempo. Não, Alexandre Rodrigues, olha só. Prazer te ver por aqui. Ó, tem duas perguntinhas aqui, Marcos, para você. Tá. Ó, o Enelvo perguntou assim, como investidor, vocês estão encontrando muitos valuation inflados? E a Nubox está perguntando, e as tragédias como a do Rio Grande do Sul? Você acredita que podem ser oportunidades para a mudança de cultura na construção de edificações? Você escolhe qual que você quer responder. Eu vou começar pelo valuation, que está mais fácil do Rio Grande do Sul. Enelvo... Eu vou te responder que
Assim, eu gosto das respostas fundamentadas, tá, Enelvo? E a base é que você não tem base estatística para afirmar isso. A gente pode pegar um case, outro, terceiro, mas não dá para afirmar com base estatística, porque você tem que ter volume. No Brasil, a gente ainda tem pouca transação de startup. Os grandes veículos, né, os veículos da Stella, estão fechando o primeiro. Estão fechando o primeiro ciclo. Então, eu gosto de ser mais data-driven, sabe, Nelvo? O que eu posso te falar é de impressão. Assim, eu raramente não faço um investimento por valuation inflado, tá? Porque, no geral, quando corta do nosso funil é que a gente não concorda com a tese, a gente não acredita na tese. Então, normalmente, morre antes. Quando chega no final, normalmente a gente vê que existe uma correlação do valor. Tem negociação? Tem muita negociação, é óbvio. E aí a gente, cara, quando o valuation está alto, a gente usa um instrumento como Safe. Então, Enel, primeiro que eu não tenho dados para te afirmar, e tem dados, eu digo, a gente tem uma base gigante, todas as startups são mapeadas, a gente acompanha, e não existe validade estatística para eu te afirmar qualquer coisa. Então, sido extremamente leviano dizer que é e que não é. E agora, empiricamente, no nosso dia a dia, quando a gente chega no final, que a gente acredita no negócio, a gente acaba negociando e costuma chegar em mecanismos. O que eu costumo dizer é assim, eu sou menos preocupado com o valuation das empresas e mais com a capacidade delas de crescer o negócio. Tá? No geral, é isso, com a capacidade delas de fundamentar, de avançar o negócio, e os termos. Né? Os termos, muitas vezes, são mais importantes que os valuation. Então, é a minha percepção. Tá? Respondendo aí o Enelvo, eu acho que é da Lelo, não é não, Enelvo? Acho que eu me lembro do teu nome de algum evento, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Espero que não esteja. Sobre a pergunta do Ronaldo aí no box. Ronaldo, o que eu posso te afirmar? Tem iniciativas. Tá? A própria Brasil ao Cubo, que é investida pela Gerdau, que o Gerdau é do Rio Grande do Sul, ela está com algumas iniciativas de construção industrializada. E esse é um aspecto da construção industrializada, e do outro da cultura de edificações. Eu não sei se pode estar falando também assim, como é que a gente torna as edificações mais resilientes. Cara, que ela vai trazer essa discussão, é óbvio, já tenho ouvido essa discussão no fórum. A minha dúvida é se o mercado vai trazer essa discussão de uma forma produtiva. Tá? Uma das coisas que eu fico pensando no Rio Grande do Sul é que tem muita gente fazendo muita iniciativa. E eu acho que, de alguma forma, como sociedade, essa iniciativa vai precisar ser organizada. Me preocupa um pouco, né? Você pensa em organização, já pensa governo, eu sou um pouco preocupado com o governo organizando demais as coisas, né? Mas, enfim, de alguma forma, como sociedade, a gente vai ter que aprender, e talvez o Rio Grande do Sul vai ser o grande caso. Eu iria até além da questão da própria construção, embora a construção seja relevante, mas como eu acho que o Rio Grande do Sul a gente tem um problema de organização como sociedade. E com as questões climáticas vai acontecer cada vez mais. Então, eu acho que isso está numa discussão mais ampla do que só a indústria da construção. E vai aparecer essa discussão, vai aparecer a discussão. Só que eu queria que isso aparecesse, eu não queria que isso virasse homepage de empresa de construção industrializada, sabe? Eu queria que esse assunto fosse mais a fundo. Mas eu não sei te dizer, Ronaldo, que o tema vai ser discutido, vai. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar, como eu estou falando aqui para você. Tá? E eu tenho acompanhado indústrias de iniciativas, tá? Tem muita gente, Brasil Cubo, Macasi, pessoal da Gerdau, Adexo, tem uma série de iniciativas que estão sendo trabalhadas nesse sentido. Vamos acompanhar. Acho que vai ser um momento interessante aqui na sociedade. 8 horas, né, Marcos? Vamos cortar ou vamos mais 15 minutos? Vamos mais 15 dos guerreiros, né? Vamos. Tem várias perguntas. Vamos só fechar, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar a gravação logo. A gente corta aqui no Kleber. Vamos considerar as 8 horas, foi até 7h59, o Kleber comentou, e a gente considera esse último. Aí depois a gente coloca algum contato para o pessoal. Mas termina ali na pergunta de 7h59 do Kleber. Beleza, então.